essa aula aqui talvez seja mais importante aqui do nosso treinamento, tá? Porque é a nossa tese que sustenta tudo, toda a estrutura do nosso treinamento está baseada nessa tese, porque é onde a gente defende aqui o porquê você precisa, né, ter Bitcoin na sua carteira, pensar em ter metais preciosos, tá? E talvez o dólar. Por que talvez o dólar? Né? Tem até um asterisco ali. Porque o dólar também perde poder de compra. As moedas fiduciárias, elas perdem poder de compra com o passar do tempo, tá? Obviamente perde menos do que o real, mas também perde. E é só aqui a gente vai explicar, a gente vai defender a nossa tese que sustenta todo o nosso treinamento, tá? Então a gente vai falar aqui um pouquinho, pessoal, sobre metais preciosos. Vamos começar pela prata, vamos passar pelo ouro e vamos falar sobre o Bitcoin, tá? O dólar, especificamente, a gente tem uma aula aqui explicando como você pode comprar dólar, né? A gente tem 3 formas de você comprar, tá? Para você se expor e manter esse dólar na sua carteira, para de repente mitigar um pouquinho da perda do valor de compra do real, tá? Mas a gente vai explicar, a gente vai passar por esses pontos aqui também, tá? Bom, talvez ela fique uma aula um pouco mais longa, você pode pausar e continuar ela na sequência, tá? E aí fica livre para você mandar as informações das dúvidas aqui embaixo, tá bom? Bom, pessoal, falando aqui sobre os metais e sobre o Bitcoin, a gente trouxe alguns pontos aqui que é bem relevante e faz sentido a gente falar, tá? A gente trouxe aqui um conceito da antifragilidade para a carteira, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Metais preciosos é relativamente barato, no caso aqui é a prata, tá? Projeção de valorização, a gente vai explicar um pouquinho sobre a projeção de valorização da prata, tá bom? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre custódia e a armazenagem desses ativos, tá? Contratos de prata futuro e prata física. A gente vai falar aqui também da projeção de valorização do ouro, tá? A gente tem aqui informações sobre isso também. E a gente tem aqui, a gente vai deixar também todos os dados para que você faça a sua própria pesquisa aqui embaixo, tá? Custódia e armazenagem do ouro. A gente vai falar aqui também, pessoal, sobre a projeção de valorização do Bitcoin, também as demais informações aí de custódia e as demais de valorização também, tá? Então vamos seguir aqui, a gente preparou um mapa mental, a gente vai começar aqui pela prata, tá? E a prata, a gente entende aqui que esse conceito de antifragilidade tanto diz respeito à prata quanto ao ouro e também ao Bitcoin, tá? Então o que é antifragilidade? Qual que é o conceito? O que define isso, né? O que define a antifragilidade? O antifrágil, né? Uma carteira de investimentos, tá? Então a definição de antifrágil é a seguinte: é algo que é afetado pela pressão e retorna melhor do que estava antes de sofrer. Algo como o carbono, né, que sob pressão se torna um diamante e assim tem seu valor amplamente multiplicado. Esse seria aí o oposto da fragilidade, tá? Então, o conceito antifrágil, imagina que a gente teve ali o Covid 2019, 2020 e todos os mercados caíram muito, né? Caíram muito de uma forma muito rápida. E os mercados que subiram de forma mais expressiva, né, e mantiveram seu valor e até ultrapassaram o valor, foram os mercados de prata, de ouro, né, de metais preciosos, e também o próprio Bitcoin. Dado o ciclo de mercado que ele vivia, ele subiu, ele teve o seu valor maior do que quando ele caiu. E os metais preciosos também. Então você percebe que esses ativos são antifrágeis, eles conseguem manter a antifragilidade da sua carteira, tá, pessoal? Então faz sentido você ter esses metais. Só que já faz sentido, tá? Então o conceito de antifragilidade, eles tendem a voltar melhor do que quando eles sofreram aquele primeiro impacto, tá? Então, conceito de antifragilidade. O outro conceito aqui que faz todo sentido você olhar para ele agora, tá? Então imagine que é um cenário de recessão global, tá? Então eu trouxe um cenário aqui hipotético, mas não tão hipotético assim. Imagine um cenário em que a economia global enfrenta uma onda de falência de bancos, de empresas, né? E com um cenário de recessão batendo a porta. Isso geraria uma enorme pressão sobre toda a economia, né, a nível mundo, né? E se essa recessão fosse desencadeada, pessoal, por uma grande potência econômica, como por exemplo os Estados Unidos, né? Isso não está longe de acontecer, não, tá? Não está muito longe de acontecer. Existe essa possibilidade até para 2026 de vir, né, de fato, uma grande crise econômica. A BlackRock, que é uma grande gestora, já disse isso também publicamente, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque os Estados Unidos têm uma dívida hoje de cerca de 34 trilhões de dólares. Alguns dizem que é uma dívida impagável, tá? Que é uma dívida que ela gera porque ela precisa pagar essa dívida, porque ela gera títulos americanos a juros, né? E ela enxuga a economia quando ela gera esses títulos e vai pagando. Só que para ela pagar esses títulos, ela precisa ligar a impressora de dinheiro, né? E imprimir mais dólares, tá? E por que ela faz isso? Porque quando você está num momento expansionista, a gente hoje está vivendo um momento de corte de taxa de juros. Então vai entrar um momento de expansão no mercado. Ativos de risco tendem a valorizar, tá? O dinheiro, ele fica, em tese, fica mais barato para se pegar emprestado, tá? Só que, dado esse momento, as grandes economias, os grandes bancos centrais, eles sugam o dinheiro da economia, subindo as taxas de juros, o dinheiro começa a ficar mais caro, então você começa a ter mais lucro colocando seu dinheiro na renda fixa, tá? Então os ativos de renda variável começam a perder valor. Só que quando ela faz isso, ela gera títulos do governo americano, ela precisa pagar esse percentual que ela está oferecendo, porque ela está tirando a liquidez do mercado, ela está falando, ó, compra títulos americanos aqui comigo que eu vou te pagar 5% ao ano, tá? De rendimento em dólar. As pessoas vão correr para essa renda fixa. Só que, com isso, ela precisa pagar esses percentuais, ela precisa gerar dívida. Então ela gera dívida de como se fosse uma bola de neve, tá? Então basicamente isso. E hoje a dívida dos Estados Unidos está em 34 trilhões. É razoável a gente pensar que pode acontecer, sim, um problema lá em 2026, tá? Na economia global, tá, pessoal? Então, só esses dois pontos que eu trouxe aqui, tanto da antifragilidade quanto de uma recessão a nível global,
Só isso por si só já faz sentido você olhar para os ativos que a gente tem nessa carteira aqui, tanto os metais preciosos, o Bitcoin e também talvez o dólar aí, e aí eu vou explicar por que talvez, mas faz sentido você ter um pouco de dólar também para ter liquidez, tá? Então a gente vai seguir aqui. Bom, a gente tem alguns dados, eu vou mostrar para vocês aqui, né, porque a gente sustenta essa tese com todas essas informações que a gente vai trazer, tá? E se isso acontecesse, tá? O que as demais economias do mundo fariam, né, para sanar essa dívida? Imagina que os Estados Unidos tem uma dívida de 34 milhões, o que ela vai precisar fazer? Simples, eu acabei de falar para você, ela vai precisar imprimir mais dólar, tá? E quando ela faz isso, ela aumenta a base monetária, e aí você, que tem dólar na ponta, né, você acaba perdendo, o seu dólar acaba perdendo valor com o passar do tempo, tá? Então, mais dólar na economia, mais dinheiro na economia, menos produtos, né, em si, então os produtos vão ficando mais caros, o dinheiro que você tem, bastante dinheiro ali, livros, até para você pegar dinheiro emprestado, fica mais barato, só que com isso, o dinheiro ele vai perdendo valor, tá? Na economia, ele vai perdendo valor, tá? E a diluição, e acontece a diluição do quê? Do dólar, da moeda fiduciária, tá? Então a gente trouxe um gráfico aqui, pessoal. Ó, aqui a gente tem um gráfico de de 94 a 2019. O dólar de 94 a 2019 ele já perdeu cerca de 42% do seu valor de compra, tá? Do seu poder de compra. Isso aqui a gente trouxe em 2019, tá? Não tô nem falando de 2024. Tem 25 anos ele perdeu 42%, né? Quase metade aí do seu poder de compra. Provavelmente hoje já deve ter perdido metade. Então o que você comprava ali com 100 dólares em 94, você não consegue mais comprar, porque hoje o 100 dólares ele vale aí em torno de 58 dólares, tá? Isso acontece com o real? Sim, né, a diluição ainda é maior em moedas de países tidos como emergentes, como o real. Isso acontece com o real também, e é pior, tá? E é pior. Ó, lá em 94, 100 reais era equivalente a 100 dólares, tá? Lá em 94. Hoje, né, pra gente, 100 reais, pra gente comprar 100 reais, a gente não consegue comprar 100 dólares, nós não conseguimos com 100 reais, porque hoje 100 reais são equivalentes a 19 dólares. Então percebe que o dólar ele perde valor com o passar do tempo, um pouco menos, e o real perde muito, mas muito valor com o passar do tempo, tá? Muito valor mesmo. Por isso que a tese que a gente traz aqui de metais preciosos, Bitcoin e também dólar, né, em dado momento, faz sentido, né, para você guardar dinheiro, tá? Porque se você ficar em real, você vai perder dinheiro. Ah, mas eu invisto na bolsa, eu compro boas ações, eu compro fundos imobiliários, eu compro renda fixa. Pessoal, essas ações, esses fundos imobiliários e essa renda fixa nunca vai bater a inflação. Não bate a inflação. A inflação nominal pode ser 5, 8, 10%, só que essa inflação não está considerando a impressão de moeda, de papel moeda. E você perde poder de compra quando existe essa impressão. E todos os anos existe impressão. Todos os anos existe impressão. Alguns anos mais, outros menos, tá? Então, é uma política dos bancos centrais poder controlar a inflação. Só que como ele controla a inflação? Fazendo com que você perca, que o seu dinheiro perca, né, poder de compra, tá? Então, o real não é uma boa ideia para que você se proteja da inflação, para que você, de fato, aí, não seja diluído, tá? Então você precisa pensar em metais preciosos, precisa pensar em Bitcoin, precisa pensar talvez em dólar, tá? Então esses aqui são os pontos que a gente queria trazer nesse quesito, tá? Vamos seguir aqui, pessoal, né? Tem bastante conteúdo aqui pra gente apresentar. Bom, legal, eu aprendi aqui então que talvez metais preciosos faça sentido eu ter um pouco na minha carteira, porque ele vai me segurar aí na questão da antifragilidade, pode ser um ativo que ele vai se valorizar se acontecer um cisne negro no mercado. Se a economia for pro buraco aí no mundo, né, o real eu sei que vai perder valor de compra, o dólar também, e o ativo prata-ouro ele vai segurar e até vai ser um pouco mais valorizado com o passar do tempo, tanto ele quanto o Bitcoin, dado o momento de ciclo de mercado, tá? Eu vou aprender isso aqui agora. Vamos seguir aqui. Bom, e a prata? A prata é um metal precioso relativamente barato, tá, pessoal? É relativamente barato você comprar prata, tá? Eu compro prata, eu já tenho prata no meu portfólio, prata física também, contrato de prata, eu tenho aqui comigo na minha residência, tá? É um metal literalmente mais em conta do que os outros, você consegue criar um cofrezinho aí, um lugar estratégico na sua residência que tem um pouco de prata, eu acho que faz sentido, tá? Você ter prata física também, tá bom? E olha só que legal, pessoal, a prata, né? Ela é um metal precioso que ela desempenha um papel muito interessante na economia, tá? Porque ela é muito utilizada na indústria, tá? Muito utilizada mesmo, tá? Na indústria, né? E ela também, com o passar do tempo aí também, até hoje, ela vem sendo utilizada aí como uma commodity, né? E como símbolo de riqueza, né? E símbolo de riqueza, símbolo de uma economia sólida também. Quem tem prata, quem tem no seu portfólio, sempre foi tido aí como pessoas bem-sucedidas, tá? Então ela é também, né? Esse ativo que ela tem esse símbolo de riqueza e ela também é muito utilizada, tá? Na indústria. Então isso pode ser um ponto bem importante que a gente vai explicar aqui também, tá? Seguindo. Bom, eu quero mostrar aqui a valorização da prata. A gente fala um pouquinho da prata, que ela é relativamente barata para você manter em casa. Você pode comprar prata física e fazer por você na sua própria custódia. Ela é uma commodity, né? Que ao passar do tempo aí, ela sempre foi tida como essa commodity. Então ela é dinheiro, ela é símbolo de riqueza também, né? Pela civilização todo esse passar dos anos, tá? E eu quero falar um pouquinho sobre a valorização da prata somente em 2024, tá? A gente tem mais um quadro que eu vou trazer para vocês. Bom, olha só esse quadro aqui embaixo, pessoal. Olha só que interessante, tá? Então a gente tem aqui na cor verde o dólar versus o real. Nós temos aqui na cor vermelha
a Ibovespa, e a gente tem aqui na cor prata mesmo, né? A prata, tá? Na cor branquinha aqui, a prata mesmo, tá? Então percebe que em 2024, pessoal, apenas em 2024, tá? A prata valorizou 40% em 2024, contra 15% do dólar, né, perante ao real, e contra 2% da Ibovespa. Então percebe que perante ao real a prata valorizou 40%, o dólar valorizou 15% perante ao real, e a Ibovespa só valorizou 2%, tá? Então, olha só, o gráfico da Ibovespa aqui embaixo, né, que seria as ações aqui da nossa bolsa brasileira. Então, você teria certificado, tivesse ficado aí um ano, né, desde o início do ano até agora, na Ibovespa, você teria feito 2% no seu patrimônio. Se você tivesse comprado dólar no seu patrimônio lá no início do ano, você teria feito 15% até o exato momento. É uma valorização legal? Muito legal, você ganha do Ibovespa. Mas a prata fez 40%. 40%. Se você tivesse comprado R$1.000 em prata no início do ano, você teria feito aí R$1.400 em prata, tá bom? Então, percebe que ela é um ativo que vai se valorizando com o passar do tempo, tá? Então, 2024 valorizou bastante aí até o exato momento, tá? Bom, seguindo aqui. Projeção de valorização, tá? Como eu disse ali em cima, a prata ela é utilizada também muito na indústria, tá, pessoal? Então a gente tem um artigo aqui, nesse artigo ele diz o seguinte, tá? Que lá para 2050, as reservas de prata, tá? Elas devem ser, em tese, utilizadas aí em 85 a 98% de todas as reservas de prata que existem hoje. Isso pode fazer com que esse ativo ele suba de uma forma extraordinária, tá? Que ele suba de uma forma extraordinária. E por que isso? Porque ela é muito utilizada na indústria. Para você ter uma ideia, as placas solares que existem hoje, né, ela utiliza muito a prata para poder criar com a configuração de uma placa solar. Ela é um metal que mais segura calor entre todos os outros, é o metal que mais segura calor, tá? E é um metal que mais reluzente entre todos os outros metais, tá? Um dos mais reluzentes. Então ela é muito utilizada na indústria, tá? Muito mesmo. E com esse bom aí, né, com a questão de placas solares, de veículos movidos a energia, para ter mais utilizada ainda. E assim, eu estou falando da indústria, não estou falando do mercado de joias, não estou falando do mercado de investimento, estou falando somente da indústria. Então, existe um estudo, tá, que foi realizado ali na Universidade de New South, tá, pessoal, que lá para 2050, os estoques de prata devem se esgotar aí em 85 a 98%, tá? Então, podendo ficar com 15 a 2% somente de prata para ser utilizada na indústria, tanto para a indústria, tanto para investimento quanto para joias, tá? Então, você imagina que a gente tem, de repente, um grande potencial na mão aí de investimento agora, né, uma grande valorização futura, tá? Então, faz sentido olhar para isso aqui. Esse aqui foi um dos pontos que me chamaram a atenção quando eu fiz os meus estudos, tá bom? Legal, vamos seguir aqui. A questão da custódia e armazenagem, tá, pessoal? Contratos de pratas futuro, tá? Então, como que eu posso comprar prata? Tá? Então, você tem algumas formas para comprar. Você pode comprar contratos de prata com a Real, é uma empresa brasileira, tá? E por que escolher a Real? Porque a Real ela é uma empresa brasileira, ela custodia prata aqui no Brasil, ela não te cobra para custodiar essa prata, você pode comprar esses contratos de prata com ela, tá? E futuramente, nos próximos meses, ela vai dar a possibilidade para que você resgate esse contrato. Eu comprei contrato de prata com a Real, meu contrato está lá, vale ali a prata que eu comprei, sobre a cotação ali do dia, né? Então, se a prata valorizar o que eu investi, obviamente vou aferir lucro. E se eu quiser, daqui a alguns meses, futuramente, sacar essa prata e receber na minha casa, eu consigo converter esse meu contrato em prata física, tá? Então, esse aqui é uma forma de você comprar prata com a Real, tá? A outra forma de você comprar prata, através de instrumentos, tá? Ações de empresas, né, de prata, ETFs de prata, fundos de investimento, né, e moedas e barras de prata mesmo, aqui prata física, tá? Então aqui ações de empresas de prata, né, você pode se expor a essas ações, ETFs, você pode expor esses papéis, fundos de investimento, pode se expor também a esses fundos, né? Só que, detalhe, você não tem a prata física ali, você não consegue resgatar, e moedas e barras de prata você consegue sim resgatar para você manter, né, fazer sua própria custódia. Onde eu posso comprar, né, as corretoras que eu posso comprar ações, ETFs e fundos, tá? Tem a XP Investimentos, tem a RIT, tem a BTG Pactual, tá? E tem a Rankia, tá, pessoal? Onde eu trouxe todo esse conteúdo, essas informações, então deixa os links aí embaixo, tá? Você pode comprar essas ações, ETFs por aqui também. E também a gente vai ter uma aula que a gente vai ensinar você a comprar contratos futuros, tá? A gente vai explicar onde você pode se expor a esses ativos, mas a fim de se manter ali em contratos, tá? Você não consegue ter a prata física. Comprando com a Real você pode ter a prata física e comprando moedas e barras de prata, a gente vai ter uma aula aqui também onde a gente vai ensinar onde você pode comprar fisicamente e receber na sua casa aí, tá? Bom, legal. Bom, prata física aqui, né, como eu havia falado, quanto custa hoje a prata física em média, tá, pessoal? Em média, a gente conta ali por onça, né? Então, a onça da prata é 31,10 gramas, tá? Essa aqui é a onça da prata. Por volta de R$200 a R$300 você vai encontrar uma onça, porque você pode comprar em barra, você pode comprar em formato de moeda mesmo. Normalmente são joias, são bem detalhadas, né? É um material bem bonito, né? É um conteúdo bem bonito. Então, você pode ter a configuração de uma joia, mas também de um investimento, né? Tá comprando uma barra ali, ou uma moeda de prata, e gira em torno de R$200 a R$300 para você comprar uma onça de prata hoje, tá? Quais são os lugares, né, as lojas que a gente indica para que você compre essa onça de prata, caso você queira ter essa onça de prata contigo e fazer você mesmo a custódia, tá? Então, é interessante, né, informar que ela é pequena, ela é fácil de guardar, tá? Não é tão
tão volumosa, tá? Então é um pedacinho de prata ali, uma onça de prata eu tenho aqui comigo. Ela pesa bastante, ela é pequena, então esse é um dos características da prata, ela é bem pesada, né? Então você deve aí ter um lugar para você guardar na sua casa, talvez um cofre, um lugar estratégico aí para você manter esses ativos contigo, tá? Eu tenho, tá, pessoal? Eu tenho prata comigo aqui em casa, então a ideia é que eu compre mais também, tá? Então algumas lojas que a gente indica, a gente tem a Morgantes Metais, onde eu comprei, tem a World Silver, eu estava conversando com ele esses dias, World Silver e Morgantes Metais são brasileiras, tá? E tem a Royal Mint ela já é uma empresa lá do Reino Unido, tá? Então você teria que importar esse material de lá, e aí fica um pouquinho mais caro por conta das tarifas e das taxas, tá bom? Então esse aqui é um pouco do resumo da prata, tá, pessoal? Um pouquinho do resumo da prata, tá? Agora a gente vai entrar no ouro, tá? Vamos entrar um pouquinho no ouro, né? A projeção de valorização do ouro. Então, tudo que eu falei da prata, pessoal, aqui em cima, antifragilidade, a questão da economia, tudo isso se aplica também para o ouro, tá? Locais de comprar, a gente vai ver aqui, tá? Só que o ouro é um pouquinho mais, um pouco diferente, porque é um pouco mais caro, né? Sobre a questão hoje da prata e do ouro, para você comprar fisicamente a prata, é mais barato, você não, o imposto que você paga é bem pequeno, basicamente na venda ali. Para você negociar ouro aqui no mercado brasileiro é um pouco mais difícil, você vai pagar um percentual de tarifa ali sobre a compra desse ouro, vai pagar um imposto específico, então é um tanto quanto complicado, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês, caso você queira comprar ouro físico, tá? Então vamos lá. Projeção de valorização, tá? Então, assim, em média, tá, pessoal? Para 2025 aqui, existe um estudo aqui, e eu trouxe esse estudo aqui embaixo, vou deixar também aqui da screen, tá, pessoal? Vou deixar a fonte aqui embaixo para que vocês façam pesquisa. Mas hoje a onça do ouro está em volta de $2.500, né? A onça, 2.800. E aí a previsão é que lá para 2025 ele bata de 2.800 a $3.200, tá? Então existe uma previsão aí de crescimento do ouro também, como havia dito, tá? E aí, para 2040, $6.800 a onça do ouro, tá? Então, essa aqui é a previsão que alguns analistas fizeram da valorização do ouro. Então, você percebe que tanto o ouro quanto a prata, né? A prata eu mostrei aqui no ano de 2024, quanto ela valorizou, e o ouro também, quanto ele valorizou. Então, esses ativos, eles seguram, né? Eles são antifrágeis, porque seguram sua carteira de problemas de cisnes negros que acontecem no mercado e seguram também contra a corrosão, né? Contra contra a perda do poder de compra, né? Então, você deixa de ser diluído quando você tem ativos desse calibre na sua carteira, tá? Então, também vou deixar essas informações aí embaixo, tá? Então, um pouquinho aqui da previsão de valorização do ouro, tá? Custódia, como a gente já havia falado, né? Onde eu posso comprar? Eu entendi que eu posso comprar também ouro físico e também contratos, assim como a prata, tá? Diferente da prata, a Real não negocia ouro por enquanto, somente a prata, tá? Então você consegue comprar contratos de ouro na Real e sacar para sua carteira. Mas tem alguns instrumentos, como ações, né, de empresas de prata, ETFs de prata, fundos de investimento, moedas e barras de prata, né? Ou ativos tokenizados. A gente tem uma aula aqui onde a gente explica sobre os ativos tokenizados. Na minha opinião, é que faz mais sentido para você se expor, tá? Se você quer se expor a fundos, a ETFs, a moedas de prata física, é diferente, tá? Mas se você quiser se expor ações, ETFs e fundos, talvez ativos tokenizados faça sentido, a gente explica, tem uma aula aqui mostrando, tá? Bom, onde eu posso comprar? Em corretoras, você pode comprar essas ações, ETFs, né, fundos de investimento, XP, na Rico, na BTG Pactual, tá? E também eu trouxe essas informações aqui da Rankia, tá? A gente tem essas informações que eu deixei embaixo para vocês. E onde eu posso comprar um token, né, de ouro? O que é um token de ouro? Imagina que eu tenho algumas 5 toneladas de ouro e eu emito 5 toneladas, emito tokens, né, que equivalem a 5 toneladas de ouro. Então esse token é lastreado, ou seja, é variado, como um dia a moeda fiduciária foi. Um dia a moeda já foi lastreada no ouro e ela tinha valor. Depois que ela saiu de perder esse lastro do ouro, ela perdeu o valor. E agora ela é uma moeda chamada fiduciária, que vem de fé, e a fé, não onde? A fé é no governo, a fé ali no Estado, que vai dar sustentação para essa moeda. Então, antigamente, nosso dinheiro ele era lastreado no ouro, tá? Hoje não é mais. O token, ele é lastreado no ouro, tá? Então, a gente tem aqui a Pax Gold, né? A Paxos Gold, e a Pax Gold é o token de ouro. A gente tem uma aula explicando sobre isso, onde você consegue se expor. E é um ativo, pessoal, que é regularizado ali, regulamentado pelos Estados Unidos, tá? Ali, não necessariamente a SEC, mas ali em Nova York tem uma regulamentação que trata sobre esses ativos. Então, ela é legalizada lá nos Estados Unidos para poder trabalhar, poder oferecer essa solução para o mercado, tá? Então, se ela é regularizada lá, é um mercado bem complexo, um mercado muito difícil de conseguir uma regularização, então é uma empresa muito séria, tá? Então, a gente tem uma aula explicando sobre a parte do gold também, tá? Então, na minha opinião, se fosse expor alguns desses ativos ETFs, fundos de investimento ali, eu faria minha exposição pela Pax Gold. Ou você pode comprar contratos ali, né, CFDs, que eu vou ensinar, a gente vai ensinar numa aula para você se expor ali, mas a ideia ali é para pegar a valorização, se expor só pela valorização ali para segurar um pouquinho da perda de compra do seu dinheiro, se expor um pouquinho em ouro, né? Mas se você quer ter o ouro mesmo físico, você vai precisar comprar moedas ou barras de ouro, tá? Seguindo aqui, ouro físico, tá, pessoal? Compre ouro físico, tá? Você pode comprar ouro físico, e aí a gente tem aqui no Brasil a Ouro Minas, que é a empresa, acho que é mais confiável aqui, porque eu indicaria para que você comprasse através da Ouro Minas, mas tenha em mente que você vai pagar algumas tarifas além do valor do ouro, tem alguns impostos em cima, né, disso daí,
a gente não consegue mitigar essa questão, tá bom? Então, a gente vai mostrar aqui onde você pode estar comprando. Então, você pode comprar na Ouro Minas, tá? E você pode comprar também na Realmente, tá? Que é e aí já é de forma internacional, talvez a tarifa seja até um pouco maior, tá? Aí você precisaria fazer essa importação. Mas na Ouro Minas você consegue comprar ali, a partir de R$3.000, R$3.500, você consegue comprar uma fraçãozinha ali, uma barrinha de ouro, tá? E aí vem com a certificação, tanto a Ouro Minas quanto a Morgantes, né? Vem com certificado, você pode escolher o certificado, e eles têm a garantia de recompra deles também. Então, se você tem um ativo ali físico, com o certificado, eles garantem a recompra também, tá, pessoal? Legal. Falamos aqui um pouquinho do ouro, falamos sobre como se expor, se você quer se expor em ações, ETFs, fundos, ou de forma tokenizada, que eu acho que é mais rentável, né? A gente tira um pouquinho dessas taxas. Se quer comprar fisicamente, você consegue comprar aqui, tanto na Ouro Minas quanto na Royal, né? Mint, de uma forma internacional. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Bitcoin, pessoal. Então nós vimos aqui um pouco do ouro, vimos um pouquinho aqui da prata, né? Vimos o quanto que eles seguram aí contra a perda do poder de compra, né? E vimos qual é a projeção de valorização desses ativos para os próximos anos, tá? Dado que o aumento da base monetária nunca vai parar. A economia, como ela funciona hoje, ela precisa que o aumento da base monetária aconteça. Precisa que você seja diluído e que eu seja diluído. Mas, se nós tivermos um plano B, soubéssemos como fazer isso, né? Soubéssemos como fazer isso antes, talvez a gente não teria perdido tanto poder de compra. Mas agora você sabe. Agora você está se expondo a tese de ouro, a tese de prata, a tese de Bitcoin, você pode se expor, e talvez ali até em dólar, como moeda ali, para segurar um pouquinho essa perda do poder de compra, né? E essa inflação que ela vem diluindo a gente com o passar do tempo. Então, vamos seguir aqui. Bom, projeção de valorização do Bitcoin, tá? Então, a gente vai ter aula aqui abrindo conta na corretora, explicando onde você pode comprar Bitcoin. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre a projeção de valorização do Bitcoin, tá? Então, olha só que legal, pessoal. Bom, a gente trouxe algumas informações aqui, e o Bitcoin, ele é um ativo que entre 12 meses de cada ano ali, né? Quando a gente está num ciclo de expansão monetária, ou seja, onde a gente tem mais dinheiro sendo impresso e mais dinheiro na economia, o Bitcoin, ele segura, ele é essa esponja que suga 83% de todo o capital do mercado. Então ele ganha, tá, pessoal, de alguns índices aí, tanto da SP 500, tanto do ouro, que eu vou explicar para vocês aqui, vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Bom, a gente tem um gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui a gente mostra o seguinte, que olhando para 12 meses no ciclo de expansão monetária, o ativo que mais se valoriza, que mais suga, né, a liquidez do mercado é o Bitcoin, com 83,2% de valorização. Ficando atrás dele o S&P 500, que é as principais empresas de ações dos Estados Unidos, com 81,2%. Tá? O VT também fica com 72,3%. E o ouro, pessoal, olha só, o ouro, o Bitcoin fica na frente do ouro, o ouro fica com 68,1%. Sempre que a gente tem uma expansão monetária, né, o ouro aí, ele se valoriza cerca de 68,1% a mais que os demais ativos. A gente tem aqui os bonds americanos, né, as TLT, as EMs aqui são todos ativos, tá, financeiros, e o Bitcoin ele se destaca, tá, pessoal? Então, no período de 12 meses, quando a gente tem o momento ali de impressão de dinheiro, quando a economia fica mais aquecida, o Bitcoin, ele suga, ele é o ativo que suga 83% a mais aí de valorização dos demais ativos no mercado, tá? Então, é um ativo que se valoriza, tá, com o passar do tempo, é um ativo que vai seguir se valorizando, assim, a gente espera, a gente continua analisando o Bitcoin, a gente está, né, analisando, a gente tem olhos bem abertos para o mercado, né? A gente está sempre de olho em várias teses, mas o Bitcoin vem se mostrando aí um ativo de fato bem resiliente, aí, que a exemplo dos metais preciosos, né? Também é um ativo que você pode pensar como um ativo antifrágil, tá, pessoal? Para você, de fato, aí, manter a sua liquidez nele. É um ativo que é mais rápido para você negociar do que se você comprar ouro físico ou prata física, você pode liquidar o Bitcoin muito rápido, tá? Então, você comprou hoje, valorizou daqui 2 semanas, você vai na corretora, vende, transforma ali em dinheiro fiduciário e saca para sua conta. Então, é um ativo muito, muito simples, né, de você fazer uma liquidação, tá? E é um ativo que suga, de fato, ele trabalha como uma esponja, suga, de fato, esse dinheiro, né, da economia. Cerca de 83% aí, de crescimento, se baseando-se, né, nos demais ativos. Então, é um ativo que mais cresce, né, no cenário de expansão monetária. Tá? Mais do que SP500, mais do que a SPX, mais do que os demais índices americanos, mais do que o ouro mesmo. Tá? E você percebe que a prata nem apareceu aqui. Então, são ativos que fazem sentido a gente pensar. Então, pensando em valorização, pensando nesses dados que a gente trouxe aqui, tá? Faz sentido você ter um pouco de Bitcoin também na sua carteira para, de fato, fugir da inflação, tá? Obviamente, o Bitcoin é um ativo muito novo, né? Tem 10 anos de vida aí praticamente, um ativo muito novo, 10, 11 anos de vida. E é um ativo, pessoal, que ele ainda ele é um bebê, tá? Então, por isso ele é tão volátil ainda, mas a tendência, com o passar do tempo, hoje a gente já tem ETFs de Bitcoin, a gente tem a BlackRock fazendo bastante campanha, né, sobre o Bitcoin. A BlackRock tem dito, né, que vai haver um crash no mercado lá para 2026 e que o Bitcoin vai ser esse grande ativo aí que vai segurar o poder de compra de muitas empresas. Hoje a gente tem a MicroStrategy, que é uma
big empresa dos Estados Unidos que está crescendo, despontando muito no mercado americano, porque ela tem muito Bitcoin no seu balanço, então ela tem crescido muito. A valorização dela tem sido espantosa, maior do que talvez a do Bitcoin no ano, tá? Então, sim, muitas empresas colocando no seu balanço Bitcoin, porque entendendo que o Bitcoin pode ser esse hedge, esse ativo de proteção num momento de crise, tá bom? E a gente tem dados que mostram que é um ativo que mais se valoriza, né, no momento de expansão, é cerca de 83% aí, de valorização tem, né, nesse momento de expansão aí, quanto às demais empresas que perdem para ele, tá, pessoal? Então, é bem interessante a gente ficar atento a isso, é um ponto bem relevante, porque é o ponto que nos faz olhar para o Bitcoin como, de fato, essa proteção de capital, tá? Como se expor ao Bitcoin, né, você pode expor a ETFs aqui no Brasil, como o IBIT 39, o Hash 11 aqui brasileiro também, e o mercado americano como o IBIT através da BlackRock, tá? Então, você pode comprar esses ETFs aqui, tanto no Banco Inter, a gente explica aqui também, tem aulas, ou direto nessas corretoras, e também o Banco Inter, talvez aqui na BlackRock, por parte da BlackRock no IBIT, de forma que você tenha utilizando sua conta americana, tá? Que a gente explica lá na aula, quando a gente fala sobre a questão de você abrir a conta em dólar, para você comprar em dólar, tá? Pode se expor aqui o Bitcoin no ativo mesmo, através de corretoras aqui no Brasil, tá? Ou alguns bancos, então a gente tem a Foxbit, a Binance, a Crypto.com, a CountFree, a Picnic, que são corretoras que você pode comprar Bitcoin por elas, ou bancos, né? Hoje a gente tem o Banco Inter e o Banco Nubank, tá? Você pode se expor através do Bitcoin comprando em um desses lugares, tá bom? A autocustódia, tá? Você pode comprar Bitcoin em uma corretora e sacar para sua carteira, para a gente chama de hard wallet, tá? Mas é importante que você tenha noção do que você está fazendo para você não ter o risco de perder esses ativos. Você tem que entender aqui como é que funciona uma hard wallet. Hard wallet é uma carteira, tá, pessoal? Ela funciona offline, ou seja, você tira da rede e ela guarda suas chaves privadas para você acessar os seus Bitcoins na blockchain. Os Bitcoins não estão numa hard wallet. Hard wallet é bem parecido com um celular assim, tá? Dado, guardado as proporções, onde você salva ali as suas chaves privadas que dão acesso aos seus Bitcoins direto na corretora. Quando você compra, direto na blockchain, quando você compra nas corretoras, os seus Bitcoins que estão na corretora estão impostos na corretora, você não consegue fazer a posse deles ali. Então, quem está cuidando da corretora, se a corretora sofreu um hack, você pode ser prejudicado. Quando você faz a autocustódia, né, provavelmente você mitiga muito essa questão de hack, porque você coloca, os seus Bitcoins já estão, transfere para sua carteira na blockchain e as chaves privadas de acesso estão num dispositivo que não fica online, fica offline. Então, somente você, em tese, tem propriedade para poder alterar aqueles Bitcoins, né, ou movimentá-los, tá bom? Bom, quem são os grandes players hoje, pessoal, que estão colocando Bitcoin no seu balanço, né, que estão apostando no Bitcoin como uma grande tese para se proteger de possíveis crashes no mercado daqui em diante, tá? Bom, a MicroStrategy, como eu falei, ela tem 130 mil Bitcoins no seu balanço, a Galaxy Digital tem 40 mil, a Voyage Digital já tem 12.260 Bitcoins no seu balanço, a Morgan, tá, pessoal, digital, ela já tem 11,757 no seu balanço, a Tesla, tá, tem 10.725, a Coinbase tem 9 mil no seu balanço, a Rich, tá, pessoal, 8 mil no seu balanço, e a Block, 8.027 no seu balanço, fora as grandes empresas como a BlackRock, algumas empresas gestoras de capitais que têm em seus ETFs, né, elas para ter ETF desses ativos, ela precisa comprar o ativo em si, então ela tem esses ativos custodiados com ela, tá? Então essa aqui, pessoal, foi a aula onde a gente fala um pouquinho da nossa tese, que sustenta tudo no nosso curso. Você aprendeu aqui que os metais preciosos, eles se valorizam com o passar do tempo, eles são antifrágeis, eles tendem a se valorizar com o crash de mercado, tá? Você aprendeu aqui que tem muita demanda pela prata, na indústria principalmente, então hoje, esse ano que ela já valorizou cerca de 40%, e existe, né, uma previsão de que ela se valorize mais, dado essa grande utilização dela na indústria. O ouro também, você viu que ele tende a se valorizar nos próximos anos, aí, cerca de 60% a 70%, né, 60% em média por ano, tá? Essa é uma média ali do que a gente viu. E você viu também que talvez você comprando esses ativos se expondo em ETFs, você vai pagar algum custo ali a mais, ou ações ou fundos, né? Sendo que você pode comprar talvez pelo menos o ouro ali tokenizado, onde você tem uma espécie de PIF, que a pessoa vai pagar somente as taxas de rede, e vai se expor ao ativo, e vai ter a exposição. Caso esse ativo valorize, você tem essa exposição, consegue vender a ferir lucros, né? E se proteger um pouquinho aí da perda do poder de compra, tá? A prata, você pode comprar a prata, contratos de prata físicos ali, comprar os contratos de receber a prata física, ou de fato comprar a prata mesmo, que é mais barato para você comprar, ainda é mais barato do que o ouro para você comprar. Também aprendeu que pode comprar ouro, tá? Nas lojas que a gente indicou aqui, você pode comprar ouro. Aprendeu um pouquinho sobre o Bitcoin, sabe agora que ele é esse ativo que ele suga 83% da liquidez do mercado, né, no momento de expansão, ele valoriza mais do que os demais ativos, tá? Tanto mais do que a bolsa americana, mais do que o ouro, mais do que qualquer índice. Então, esse é um ativo que ele, em dado momento ali de ciclo de mercado, dentro de 12 anos, é o ativo que sempre vai se valorizar mais, tá? 83%, tá? Viu que você pode comprar esses ativos aqui em ETFs, em ações também, de algumas empresas, pode se expor de repente em ações dessas empresas que a gente mencionou aqui, tá? Que tem uma valorização ainda maior. Pode comprar Bitcoin nessas corretoras, tá? E sacar para sua carteira, e a gente vai ter aula explicando como abrir a conta em uma corretora, tá bom? Então, tudo isso aqui você aprendeu com a gente. Essa aqui foi a tese, pessoal, que sustenta tudo no nosso treinamento, tá?
Você aprendeu aqui também que você pode sim se expor em dólar, porque ele valoriza, ele tem um poder de compra ainda maior que o real, mas cuidado porque ele também se desvaloriza. E você aprendeu o quanto o real vem se valorizando com o passar do tempo. Então o real, ele, em tese, eu diria para você que faz sentido você manter o real na sua carteira somente para pagar contas do dia a dia, tá? Você quer juntar capital, você precisa entrar em metais preciosos, você precisa entrar em Bitcoin e talvez ter um pouco em dólar também, tá? Essa aqui foi a aula, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês mandam pra gente aqui embaixo, tá? Essa aqui é a aula que sustenta a nossa tese. Espero que vocês gostem das demais